Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um programa Papo de Aliado, o programa do Grupo Alliance que traz informações pertinentes para empresários, gestores, administradores de empresas, levando sempre uma visão diferenciada sobre temas importantes no dia a dia do negócio. E hoje é um assunto muito relevante. Hoje é um assunto que todo mundo vai pensar, vai já começar a fazer esse planejamento para o ano que vem. Como fazer o dinheiro trabalhar ao seu favor em 2024. Mas antes de falar mais sobre o tema e quem é a nossa convidada especial, queria lembrar para vocês que esse programa é do Grupo Alliance, um grupo que sempre garante para vocês indicações seguras, as melhores empresas para você trabalhar em conjunto. Então já vai lá, já entra no site do Grupo Alliance e também já entra aqui, já curta esse vídeo, compartilha, já manda para quem você achar que está precisando mesmo de trabalhar melhor o dinheiro. Eu mesmo vou passar para um monte de gente, porque o que mais conheço é gente que está precisando cuidar melhor do dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar a seu favor. Mas, como eu disse para vocês, eu vou apresentar minha super convidada, porque é mais que uma convidada, é uma amiga minha. Querida Ana Rosa, tudo bem? Tudo bem, Paulo. Um prazer estar aqui com você. Maravilha, Ana. Para quem não sabe, a Ana Rosa é doutora em Educação Financeira, um super título. Também é diretora da DSOP, diretora da ABFIM. Ana, vou deixar você se apresentar, na verdade, né? Que é mais fácil você falar sobre você. Conta um pouco da sua história pro pessoal aí. Tá, estou hoje, né, no cargo de diretora da DSOP, de Projetos Especiais, mas fui educadora, né, por 28 anos, trabalhei na Rede Municipal de Educação como professora, na rede privada como diretora pedagógica e, de repente, né, me encontro tentando conhecer um pouquinho, né, da educação financeira. E um conteúdo que para mim era completamente desconhecido, né, e também não praticava a educação financeira, descobri, fiquei muito feliz com isso, né, mudou a minha vida, porque até então eu estava até independente financeiramente, contudo, não sabia como realizar meus sonhos, e a partir daí consegui mudar totalmente a minha carreira, vim para a área corporativa, né, de empresas, cooperativas, também, né, na questão dos serviços públicos, né? Vim trabalhar nessa área e então me vi tendo que aprender. E há 12 anos, né, estou estudando educação financeira, consegui, por meio da metodologia DSOP, que a gente vai falar um pouquinho aqui, Paulo, sobre ela, mudar a minha vida, a vida da minha família e a vida de todos aqueles que eu levo projetos e programas, né, para este Brasil e fora dele também. É interessante que uma coisa que você falou, você já estava sustentável financeiramente e mesmo assim você foi procurar um outro projeto. Por quê? O que levou você a fazer isso, Ana? Na verdade, o projeto veio até mim para que eu fizesse, né, montasse um curso de educação financeira. O PhD Reinaldo Domingos, na época, precisava de uma pessoa que trabalhava em escolas, que tinha a vertente pedagógica, tá, para montar um curso para a educação. E a partir daí, então, ele percebeu em mim, né, eu agradeço muito, inclusive, sou grata a ele por tudo isso, percebeu em mim uma forma, tá, de tanto eu aprender muito e também ser muito importante para a empresa. E a partir desse momento, eu agarrei essa oportunidade e vi isso uma missão de vida. Então, eu passei do momento em que eu trabalhava para obter dinheiro para viver, para trabalhar por prazer. Legal, né? Isso, hein? E foi muito significativo isso. E apresento isso, tá, também aos meus colegas de profissão, professores, coordenadores e gestores, e também, né, àqueles que são gestores de empresas, né, de cooperativas. Então, assim, é um projeto maravilhoso e hoje tornou-se uma missão de vida para mim. Essa questão você fez mestrado e doutorado sobre o tema, né? Uhum. Como que é essa atuação? Mestrado no que você fez exatamente relacionado à educação financeira? Vamos lá. A princípio, né, eu entendi que eu precisava aprender mais. E nesse aprendizado, né, eu percebi a falta de conteúdo, de material, de literatura nessa área. Então, a primeira coisa que eu fiz é a DSOP, ela tem pós-graduações em educação financeira. E nós, inclusive, preparamos esses conteúdos das pós. E para que eu entendesse se era uma boa pós ou não, né, eu verifiquei por meio de fazê-las. Né? Então, eu só posso indicar algo a alguém se realmente, tá, eu pratico aquilo. Então, fui estudar por meio das pós-graduações
a educação financeira. Só que isso somente não me bastou. Reinaldo Domingos, já PhD em educação financeira, entendeu que eu, enquanto, né, uma das gestoras no momento da empresa, teria que conhecer mais. Então, comentou comigo e eu também não perdi essa oportunidade. Fui fazer mestrado. Qual que é a tese? Minha tese de mestrado é a importância da educação financeira para as escolas. Né? E a minha tese de doutorado, né, é a importância da educação financeira para a longevidade. Legal. E por que esses dois temas? O primeiro deles, né, é por conta que eu vivi escola. E somente vindo para este lado, né, eu percebi o quão é importante a educação financeira para a pessoa. Né, para a pessoa enquanto, enquanto questões pessoais. Né? Mas por que isso? Primeiro, porque o entendimento referente à educação financeira é muito diferenciado, né? E, em alguns momentos, muito errado. Entendemos que estar educado financeiramente é saber fazer investimentos. E não é isso. Né? A gente percebeu, okay, que estas pessoas, elas simplesmente guardam dinheiro, tiram em alguns momentos, mas não têm um comportamento de consumo consciente. E aí, então, levar para uma tese de mestrado a importância, primeiro, de uma metodologia para ensinar. Né? Então, eu venho de uma formação onde métodos são muito importantes. Né? Eu, hoje, a minha primeira formação foi de biologia. Eu sou bióloga. Legal, né? Que subiu um caminho bem distante. Nossa, né? Muito diferente, né? Só que ali, como bióloga, tá? Sempre nos estudos, a gente percebe a importância de um método, tá? Para você chegar a alguns resultados. Né? Então, a gente até pode pensar agora e ver, né, a questão aí da vacina, por exemplo. Né? Tem que ter um método para você construir uma vacina, né? Para você fazer uma vacina. E com esse conceito, eu também entendi que para estar educado financeiramente, nós precisamos ter um método, um jeito de fazer, porque não nos foi ensinado nada. E aí, né, aprendi a metodologia DSOP. E, ao praticá-la, percebi a mudança da minha vida. Então, eu falei, epa, tá, eu preciso colocar isso em algo que, academicamente, né, fosse comprovado e também vivenciado. Então, como diretora de projetos especiais e também trabalhando com uma área muito vasta, né, da educação no Brasil e fora do Brasil, com a metodologia e programas que foram preparados, né, para levar esse conhecimento para as escolas, eu, então, tinha condições de fazer, né, alguns projetos que me mostrassem a efetividade disso que eu estava ali colocando na minha tese. E foi realmente o que aconteceu. Né? Então, ela apresenta como aconteceu a modificação do professor do início, do desconhecimento da educação financeira com metodologia e como ele chega ao final do projeto, aplicado esse programa, tá, em 1 ano, como ele chega ao final do projeto aprendendo para ensinar e aprendendo para si. Então, a tese mostra esses dois viés e também como eu posso implantar a educação financeira e trabalhar com a educação financeira dentro das escolas. Mas focando um pouco no empresário, no gestor de empresa, que é nosso público, Ana, eu vejo que esse público, o empreendedor principalmente, né? Você até quer que vocês falem depois o conceito de empreendedor, que é um pouco diferente. Mas para esse público, como que funciona? Eu vejo que essas pessoas muitas vezes até ganham muito dinheiro, mas não conseguem lidar com esse dinheiro, porque elas não fazem o dinheiro trabalhar ao seu favor. E até por isso o tema desse programa de hoje. Como fazer o empresário, gestor ou o empreendedor fazer o dinheiro trabalhar ao seu favor? Deixa eu só fazer um link aqui do porquê de escolas. Tá? Porque nós entendemos, tá, que esse empreendedor de hoje, se tivesse o conceito, o conteúdo e a metodologia de educação financeira no ambiente escolar, tivesse aprendido lá, hoje ele saberia muito bem lidar com esses valores. Okay? Então, por isso a importância, tá, da educação financeira dentro das escolas, para formar pessoas, né, que já são empreendedores, depois a gente vai falar sobre isso, né, Paulo? Que já são empreendedores para o mercado de trabalho.
Agora, hoje, né, qual é a importância disso? Na verdade, eu preciso saber, né, lidar com o meu comportamento financeiro. Não é somente eu entender como eu devo fazer uma planilha de gastos, uma planilha de despesas, tá? Fazer uma planilha de vendas, o quanto eu vendi, né, qual é o meu ponto de equilíbrio. Isso é importante, sem dúvida nenhuma. Só que se eu não tenho o comportamento, né, da educação financeira, cuidando de todos os meus recursos, porque o que o empreendedor tem que entender? Educação financeira não vai levar somente, tá, a ele cuidar dos recursos financeiros, mas também cuidar de todos os recursos que estão dentro da empresa dele. Você vai falar assim, mas como assim todos os recursos, tá? Nós temos primeiro, né, alguns recursos, vamos falar lá, energia, água, né? O consumo de alguns materiais que, de repente, ele produz algum produto, né? E como que está sendo isso? A aquisição daquele material. E por que, né, eu preciso verificar tudo isso? Bom, Ana, para eu ampliar o lucro? Também, mas não somente isso. É para que eu, a partir desse lucro, eu consiga realizar coisas que eu quero dentro da empresa e dentro da minha família, que é por isso que eu trabalho. Tá? Exato. Então, o empreender com a educação financeira leva a olhares, tá, que hoje os nossos empreendedores não têm. Então, é por isso a grande importância de eu conhecer efetivamente, tá, um método de cuidar dos meus recursos. É engraçado que eu conheço vários empreendedores, vários gestores, várias pessoas que trabalham com dinheiro. E eu vejo um trabalho muito engraçado que eles não conseguem lidar com a própria vida financeira. Geralmente essas pessoas estão endividadas, por mais que ganhem bem, Nós temos, tá, não conseguem guardar dinheiro. O que acontece? A nossa empresa, tá, tem um teste de perfil financeiro academicamente, inclusive, comprovado, e eu digo que essa metodologia que eu estou aqui comentando, DSOP, também é academicamente comprovada, né? Esse teste de perfil mostra qual é o perfil das pessoas no que diz respeito ao consumo. Então, eu tenho lá o investidor, o equilibrado, o endividado e o superendividado. Ao fazer, a empresa, ao levar esse teste aos seus colaboradores, ok, percebe como está a saúde da empresa. Daí você vai falar assim para mim, Ana, o que tem isso a ver com o que eu acabei de te perguntar? Olha só. Existem, tá, dentro de cada uma desses perfis, as características que levam você a ser investidor, a ser equilibrado, a ser endividado, a ser superendividado. Na maioria das vezes, tá, as pessoas, por exemplo, vamos lá, na área financeira eu tenho lá um departamento onde muitas pessoas, nós identificamos ao fazer esse teste que a maioria delas é endividada. Tá? Qual é a característica de um endividado? Primeiro, super ansioso, né? Ele não consegue fazer algumas negociações, ele quer logo terminar com o problema ou acabar com aquela questão. Então, ele não faz boas negociações, tá? As compras dele, ele não quer estender as compras em várias parcelas, por quê? Porque para ele aquilo é doloroso, né? Ele Às é vezes imediatista. Não tem crédito para isso, né? Exatamente, ele é imediatista. Então, na empresa, ele vai bem. Só que por ter esta característica, na vida pessoal, ele não consegue administrar, ok? E na empresa só vai bem, tá? Pelo olhar, né, de quem é responsável por essa empresa, porque não está devendo nada, tá? De repente, né? Está pagando as contas em dia, mas não está prorrogando nada. Então, por exemplo, poderia ter uma maior lucratividade se este que é responsável por essas finanças, entendeu? Fosse educado financeiramente. Porque ele poderia fazer melhores negociações ali, tanto para pagar quanto para receber. Entendeu? Então, é muito importante isso, né? Eu saber quais são as características dos meus colaboradores, né? E essas características levam uma vida pessoal, né? Sem condições, tá, de realmente estar com salário e esse salário corresponder à necessidade dele. Uhum. E o empresário, o gestor que eu falo para você, quando ele tem esses problemas financeiros, reflete também naturalmente na empresa, né? Com certeza. Vamos lá. Um grande problema... Só para fazer um parênteses também, eu queria também entender, porque tem muitas pessoas que são gestores que conseguem confundir, que eu acho que um grande erro, a conta de pessoa física com a jurídica, né? E daí a vida também, a maior parte das pessoas. Exatamente isso, tá? Então, vamos lá. Quando o gestor,
é um dos proprietários, tá, desse empreendimento, né? Muitas vezes ele confunde o CPF com o CNPJ. Isso eu estou dizendo de empresas de pequeno, médio porte ou até as MEs, que hoje estão se estendendo, né, e aumentando muito. Ele não foi preparado, tá, para entender que a empresa negócio é uma coisa, a empresa família também é uma empresa. E precisa ser o tempo todo cuidada, né? Então, primeiro, essa noção faz com que ele tire, às vezes, dinheiro do negócio e coloque na família. E algumas vezes, quando esse negócio não está indo muito bem, ele não quer se desvencilhar dele, tá? Porque ele insiste, ele tira dinheiro da família para pôr no negócio. Eu falo assim, mas peraí, Ana, se não está dando, às vezes, tá? A renda da família não é somente do dinheiro da empresa. Tem uma mulher que trabalha, tem um filho que trabalha e que injeta dinheiro dentro de casa. Então, ele começa... Daí, o que começa a acontecer? As duas coisas, tá? Começam a ir mal. Tanto a questão financeira familiar, que dará um grande problema para essa família, tá? A gente pode falar um pouquinho depois, Paulo, sobre isso, e também para a empresa, né? Porque aí começa, né, a questão de onde eu vou tirar, né, para continuar mantendo esta empresa. E essa redução, às vezes, interfere na qualidade, interfere na vida dos profissionais que ali estão, dos colaboradores, tá? Fazendo com que o ambiente não seja de prosperidade, né? E sim o contrário disso. Uhum. E pensando nessa questão que a gente está falando aqui, como fazer o dinheiro trabalhar a seu favor? Qual é o caminho que eu posso fazer para o dinheiro trabalhar a meu favor? Como eu dou essa virada? Porque hoje eu vejo, todos nós, muitas vezes, a gente é escravo do dinheiro. A maior parte das pessoas vive todo dia correndo atrás do dinheiro. Mas existe um momento que a gente dá uma virada, né? O dinheiro começa a trabalhar para a gente. Sim. Como fazer isso? Dá para fazer? Em primeiro momento é você entender qual é efetivamente o seu padrão de vida. O que é o padrão de vida? Tá? É viver de acordo com a tua remuneração, tá? A tua entrada. Porque 90% dos brasileiros hoje vivem acima das entradas, né? Levando, claro, um superendividamento e a correr atrás do dinheiro, ok? Então, primeiro ponto esse, né? Eu identificar quanto eu preciso enquanto família e quanto eu preciso enquanto empresa, quando eu sou um empreendedor, tá? Então, fazer um diagnóstico, ok? O que eu, enquanto responsável, tá, por uma família, preciso de Prolabore, e por que eu preciso desse Prolabore? Outro ganho qualquer, né? Ou outro ganho qualquer, exatamente, tá? Quanto vai fazer com que eu tenha uma renda de 15, de 10, de 9 ou de 8, e como eu vou viver com essa renda, sendo que, tá? O que eu preciso para essa renda, né? Então, a partir que eu fiz o diagnóstico aqui e o diagnóstico na empresa também, para a família, eu preciso colocar dentro disso meus sonhos, minhas realizações, tá? E para a empresa, eu preciso colocar quais são, tá, também, né, os meus propósitos, minhas metas dentro dessa empresa, para fazer com que essa minha empresa cresça, se desenvolva, né, prospere. Então, essas duas coisas são de suma importância. Tanto na família, as pessoas hoje, né, estão deixando de sonhar, né, o que faz com que, por conta disso, você viva hoje, e aí eu gasto o que eu acho que eu devo ver como é que eu vou pagar amanhã. E dentro da empresa, né, a questão econômica, porque sempre nós achamos que alguém é responsável pelo não desenvolvimento nosso, né? Então, o governo é responsável, os meus colaboradores são responsáveis que não estão trabalhando direito, tá? Mas, na verdade, não é nada disso. É o processo que eu estou desenvolvendo dentro, tá? Tanto da minha família quanto da minha empresa, que não faz com que eu tenha, tá, os resultados que eu desejo. É legal isso que você fala, que eu sempre vejo as pessoas, elas estão sempre buscando uma desculpa, né? Sim. Sempre um culpado pelos problemas delas. Elas nunca assumem o protagonismo, né? Não. E dentro disso, o dinheiro também tem muito a ver com isso. Quando você não assume o protagonismo da sua vida financeira, você se torna escravo, você começa a perder totalmente o controle, né? E não somente da sua vida financeira, da sua saúde financeira. Você começa a perder o controle da sua família, da sua saúde física, da sua saúde emocional, né? Então, nós estamos hoje com crises, né, de estresse, né? Uhum. Com crises, assim... Burnout, ansiedade. Exatamente. E por quê? Porque, como você disse lá no início, eu estou sempre correndo atrás do dinheiro. Então, como que eu faço essa virada? Parando e fazendo, tá? Peraí, eu preciso entender o que está acontecendo. É como o nosso, né? Eu tenho... Um mestre, né, um doutor, um PhD em educação financeira que me ensina
eu estou há 12 anos, né, neste mercado e dentro desses estudos, e ele é Reinaldo Domingos, ele me ensina a sair e olhar. É isso que ele sempre fala. Olhe fora. Né? Então, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo. A partir disso, colocar, né, propósitos, e não é dentro da empresa, não é propósito só para o gestor da empresa. Eu tenho que trazer junto todos os meus colaboradores. Né? Então, eu também tenho que ensiná-los que eles têm que ter sonhos na vida familiar e propósitos na vida profissional. Então, o que você quer ser e como você quer estar daqui 5, 10, 15 anos. Né? Porque aí eu traço uma meta, mesmo que a princípio ela seja muito, muito pequena, muito iniciante ainda, mas eu já sei que o que eu não posso fazer, tá? E entro dentro do que eu gostaria de fazer, que nem sempre pode ser que eu consiga de toda aquela forma, mas eu vou ajustando, tá? E a mesma coisa, né, na minha vida familiar. Quais são meus sonhos? Isso é que vai levar com que eu, na vida familiar, pare de gastar sem necessidade, tá? E na vida profissional, eu, né, como empresário, eu pare de sonhar, né, com coisas assim mirabolantes, tá? Ou com estruturas que de repente agora não são tão necessárias, tá? E eu consigo entender que eu posso chegar lá na frente, mas que eu tenho que caminhar, é o caminho que me importa, né? Com isso... Mas é o caminho que importa, mas não é importante também chegar no seu sonho, no seu objetivo? Sem dúvida nenhuma, mas se eu faço o caminho errado, eu não vou chegar nunca. Exato. Tá? O que acontece? Muitas pessoas falam assim, eu tenho... primeiro, o conceito de sonho, Paulo. Né? O que a maioria das... Vamos lá, você. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O que você entende, tá? Que a maioria das pessoas entendem como sonho? Eu acho que hoje em dia o sonho é muito imediatista. Acho que é aquela realização que ela quer adquirir alguma coisa que eu vi na televisão, alguma coisa que não tem uma relação direta com a vida dela, muitas vezes. É mais um impulso. Mas você acha que ela entende isso sendo um sonho? Isso que eu falei agora? É. Eu acho que elas não entendem nem o que é sonho hoje em dia, as pessoas. Isso, porque o que foi incutido na nossa cabeça desde pequeno? Tá? Que sonho é algo muito difícil de você realizar. Né? Está muito acima da sua possibilidade. O próprio conceito de sonho está dentro do imaginário. Exatamente. Tá? E o que nós, tá, enquanto educadores financeiros, tá, enquanto tendo uma metodologia de vida, tá, para a educação financeira, entendemos que sonho é algo que você precisa planejar, cuidar e realizar. Os sonhos materiais, né? Não são todos os sonhos. E sonhos não materiais também, Paulo. Mas como eu, eu tenho um sonho de encontrar o amor da minha vida. Tá, vai depender muito mais de você, Exato. né, do que qualquer outro, mas a partir do momento que você começa a entender que você pode realizar os sonhos materiais, você começa a se empoderar que outros sonhos são possíveis, entendeu? E aí o teu olhar, tá, para isso que você quer muda completamente. Mas até aí volta um pouco no começo do que a gente estava conversando, que essa sociedade ansiosa, que eu digo, imediatista demais, as pessoas não param, elas não conseguem hoje olhar para dentro delas mesmo, né? Hoje, cada vez mais eu vejo isso. Redes sociais, hoje a gente estabelece sonhos dentro de um sonho do outro, não é? E de um sonho mentiroso, porque na rede social nem sempre aquilo é verdadeiro, né? Eu passo coisas maravilhosas na rede social, né? Eu sempre sorrindo, né? Que tá tudo bem, eu dentro de um evento, né? Isso que eu passo lá. Então, nossa, que vida bacana, né? Eu consigo viajar totalmente endividado, tá? Mas eu tiro foto, tal, todo mundo tá achando assim, nossa, mas olha para onde ela foi, né? E quando volta tem a depressão. Tem história de uma pessoa que eu ouvi, ele foi no hotel no Maxud Plaza, não foi, lembro que hotel, foi no Copacabana, lá no Copacabana, como chama? Palace, lá no Rio de Janeiro. Ele pegou um dia de diária. E daí ele levou, acho que 10 sungas. E daí toda hora ele tirava uma foto com a sunga numa posição diferente para poder postar nas redes sociais durante algum tempo essas postagens dele com roupa só para impressionar, para levar alguma agora, coisa que não é olha real. A necessidade, tá? Na verdade, o que nós precisamos entender é a importância de sermos prósperos, tá? Hoje, antes, né, a estimativa de vida nossa, Paulo, era de 48, 50, 55 anos, tá? Hoje, nossa estimativa de vida já está, no Brasil, 74 anos. Entendemos, tá, que aí mais uns 5, 8 anos, chegaremos a 82 anos, né? Então, isso é uma estimativa, uma média, sendo que muitos vão ultrapassar essa média. Então, imagina, tá? Se eu não cuidar do eu hoje, com 20, 30, 40 anos, tá?
Que pessoas seremos lá no final, ok? Então, a importância de nos educar financeiramente, enquanto pessoa, enquanto empreendedor, né? É de realmente entender que a vida, tá? Ela é maravilhosa e eu preciso ter o dinheiro como um meio e não como fim. Então, se ele é um meio para mim, como eu vou usá-lo, tá, em meu benefício? Daí é a grande virada, é a chave. Quando eu entendo que ele é meio, eu começo, opa, tá? Então eu quero um celular de última geração, ok? Tá. Hoje, o celular de última geração, vamos supor, é o iPhone 15, tá? Mas eu não tenho condições hoje de comprar um iPhone 15. Então, o que eu tenho que fazer? Peraí, deixa eu ver, tá? É um sonho meu. Quando eu quero realizar esse sonho? Então, daqui 10 meses, um ano. Poxa, mas daí o iPhone 15 já foi. Não tem problema, eu vou ter o 17, tá? Porque senão eu teria o 15 lá naquela época, se eu fizer isso de forma sem pensar. Então, eu vou poupar, vou ver quanto eu posso poupar, tá? Quais as estratégias. E aí, quando eu vejo as estratégias, Paulo, eu levo o ser a mostrar as suas habilidades e competências. E aí ele começa a entender que ele tem muito mais valor do que até ele sabia, né? Então, por exemplo, eu gosto de pintar. E nas horas vagas, como eu tenho esse sonho para realizar, poxa, eu posso pintar e ter um valor a mais para compor aquele sonho que eu quero, né? E aí as pessoas começam a me ver e falam assim, nossa, mas você também faz isso? Então, o que era antes... Mas você não pinta mesmo, né? Não. Ah, tá. Eu falei, nossa, eu não sabia que Só a um Ana era exemplo. pintora. Não, Falei, é nossa, só um eu ia se exemplo. prender aqui, ia cair no meu queixo. Não. É só um exemplo, né? Uhum. Então, essas pessoas começam a ser mais valorizadas dentro da sua família e dentro do seu ambiente, fazendo com que ela entenda, poxa, eu posso. Então, se eu posso pequeno, eu posso grande. E aos poucos, tá? Aos poucos ela vai realizando isso que ela quer. E vai mudando a vida dela e muda também a vida de quem está em seu entorno, né? Então, nós somos exemplos para a nossa família, né? Então, por que hoje as crianças consomem tanto? Porque elas veem os pais consumindo demais, né? Onde a gente vai passear no final de semana nas grandes cidades? No shopping. Né? E o que eu faço lá? Eu consumo desde a hora que eu entro, que eu pago lá o meu estacionamento, tá? Até a hora que eu saio, mesmo que eu tenha ido só para comer lá. Eu tenho certeza até que, além de comer, alguma coisa eu trago junto, né? Então, é esse olhar que nós temos que ter. Uma coisa que então a gente tem que fazer é o quê? Tomar um tempo, tirar um tempo. Mesmo que a gente ache que não tem tempo, porque todo mundo fala, não tenho tempo para isso, não tenho tempo. Mas tem que achar tempo, né? Acho que é uma grande preocupação. O grande, assim, o melhor que nós temos a fazer, em primeiro lugar, tá? Tirar o tabu referente ao dinheiro, tá? Mas Ana, eu estou muito preocupada, porque eu sou super endividada e eu tenho medo de pensar nisso, porque é isso que acontece com as pessoas. As pessoas não gostam de falar de não dinheiro, gostam, né? Muito e nem engraçado. de pensar. Eu penso assim, a gente não gosta de pensar em dinheiro. Imagine uma família se reunir para falar de dinheiro, que é uma coisa necessária. Então, daí as pessoas ficam omitindo problemas financeiros em cima disso. Aí você vê... E mostrando um padrão, até para as crianças, que eles não têm. E a criança não cresce admite o fracasso, daquele jeito. né? Não. Nem fracasso, a dificuldade. Eu acho assim, o fracasso é quando você vai omitindo a dificuldade por muito tempo, você pode chegar no fracasso. O que aconteceu com a população brasileira de 15, 20 anos para cá, tá? Ela teve condições de ter crédito, e muito crédito, né? E tem algo errado nisso? Nada errado. O crédito é muito bom. Eu acho que o crédito... Muito bom. E, na verdade, o mundo inteiro oferece crédito para a sua população. O Brasil até oferece pouco, Só né? que eu tenho que aprender a cuidar desse crédito, tá? Quando que eu uso o crédito? Quando é para eu prosperar. Não é para eu comprar ou pagar, tá? Roupas que eu comprei demais e eu fiz em várias vezes, tá? Em várias lojas, né? Porque cada loja me ofereceu um cartão e, de repente, eu não consigo pagar nenhum deles, tá? Porque tá demais, né? E as roupas estão todas acumuladas lá no meu armário, ok? Então, eu não tive culpa, enquanto pessoa brasileira, tá? De ser assim, de ter esse modelo, né, de consumo. Porém, eu tenho que entender, tá, que independente de qual seja a minha situação e meu perfil, endividado, equilibrado ou super endividado, tá, eu consigo sair disso se eu tomar consciência e entender que vai doer um pouquinho, tá, eu mudar o meu comportamento. Por quê? Hoje eu não penso no gasto. E nem na hora que eu vou pagar, eu fico louca, tá? Mas, neste momento agora, o que me satisfaz é comprar, é adquirir, é mostrar que eu posso.
E lá na frente, tá? Daqui um mês, 15 dias, na hora que vem a fatura do cartão, eu quase fico doida, né? Então, o que eu tenho que entender? Peraí, tá? Eu sou assim, mas eu não quero ficar assim. Então, como eu vou fazer para mudar? E aí, qual é a indicação? Conhecer a educação financeira com metodologia, né? Saber como eu devo proceder para sair de um superendividamento para ser investidor. Agora, ser investidor por quê? Não é ser investidor para ter muito dinheiro, tá, em vários tipos de produtos financeiros, e sim ter valores para realizar sonhos, tá, de vários tamanhos, curto, médios e longos. Uhum. E pensando nisso também, eu vejo muitas vezes as pessoas estabelecem sonhos, mas elas não pensam muito bem nos sonhos, né? Eu cito o exemplo, estava conversando com um amigo meu, hoje mesmo, ele estava falando para mim da questão dele ter comprado o carro que ele queria, e hoje o carro virou uma dor para ele, porque agora ele vai ter que pagar seguro e vai ter que pagar também o IPVA ano que vem, e já estava com medo disso. Então, por quê? Ele teve uma aquisição superior ao padrão de vida dele. Exatamente. Só que como ele não fez essa análise, tá? E Mas será que, na verdade, ele fez uma opção acima ou ele não adequou também o padrão de vida que ele podia adequar para esse sonho? Então, é exatamente isso, tá? Então, tá acima do que ele poderia neste momento. Não que ele não possa comprar, ele pode, tá? Mas assim, se ele tá pensando já que ele não vai ter dinheiro pro IPVA, imagina o resto, né? Então, no momento que você adquire um bem, dependendo desse bem, você vai ter, por exemplo, hoje eu moro na casa dos meus pais, vamos supor, tá? O jovem de hoje. Aí eu juntei um valor, tá? E consegui dar entrada num apartamento. Legal. E a prestação cabe dentro do meu bolso, justo, mas cabe. Só que eu não fiz a conta da água, que eu não pago hoje, eu vou ter que pagar da luz do condomínio, tá? E aí isso começa a pesar, que eu começo a atrasar as minhas prestações. Então, o que eu preciso? A ânsia de querer o bem faz com que a gente não faça algumas análises que estão junto com esse bem, né? Então, a indicação é tudo que eu for adquirir, né, eu pese realmente quais são os valores disso. Por quê? Por que eu não quero saber esses valores secundários? Porque eu não quero dizer para mim que eu não consigo, né? Mas você não precisa dizer para você que você não consegue. Neste momento, o que você tem que fazer? De repente, esse bem que você vai ter uma prestação, tá, de R$2.000, você desce para um outro tipo de bem neste momento, que você vai ter uma prestação de 1.500 e esses outros 500 que ainda cabem no seu bolso, vai ser possível você passar esses valores pagar esses valores secundários, entendeu? Então, agora, a questão do carro que hoje você disse, né, que é um pesadelo, né, que vai começar a ser um pesadelo. Eu tenho que avaliar, será que realmente eu preciso de um carro? Ou o valor que eu vou investir, de repente, eu consigo com o Uber, porque eu não uso esse carro para trabalhar, né? Então, hoje, existem alguns outros benefícios, né, que você usa muito bem. Mas no caso, usa para trabalhar, então... Não, daí tudo bem, daí não tem jeito, tá? Agora, qual foi o carro, né? Em que condições, né? Qual é o valor dele? Será que eu não poderia comprar um de um valor menor, tá? Mas será, até vem a minha questão, será que o problema está no carro? Ou será que também está nos outros pontos de consumo que ele tem? Exatamente. Então, quando você faz o diagnóstico, tá? Você identifica, para ter isto neste valor, o que você precisa dizer não, né? Então, é por isso, né, que é possível, às vezes até está sobrando dinheiro, só que ele não percebeu. Por que ele não percebeu? Porque ele não avaliou quais são os consumos. Vamos lá, hoje, né, o que nós gastamos muito, né, iFood, né? Quanto nós compramos aí, que não há essa necessidade toda, mas o cansaço, eu não digo nem a falta de vontade, né? O cansaço, a facilidade, tá? Eu vou pela facilidade. E depois, isso pesa muito no meu orçamento. Agora, pensando nas pessoas que a gente está crescendo na vida, já tem uma condição legal, e ela cresce. Eu acho engraçado que eu vejo muitas pessoas que, de repente, ganhavam 10 mil, depois saltam para 20 mil, para 30 mil. Essas pessoas não conseguem guardar dinheiro muitas vezes também, né? Porque acho interessante isso, porque por mais que você ganhe, você sempre vai ter um caminho para torrar esse dinheiro. O que acontece? Porque, por exemplo, tá, eu ganho 6 mil, né? E compro as coisas no bairro, né? Compro uma blusa lá na lojinha que é da minha amiga. Compro na lojinha que é da minha amiga, ok? Tá. Aí eu fui para 10 mil. Eu já não compro no bairro, eu já começo a sair, você entende? Isso faz com que o meu padrão também não sobre nada.
Quando eu coloco, volto a falar, e vou ser bem insistente nisso, tá? Propósitos e sonhos na minha vida, eu vou entender que eu aumentei, né, o meu ganho, ok, eu vou ter condições de realizar mais sonhos. Não que eu não deva comprar, mas eu tenho que comprar com consciência e com valores possíveis para mim, tá? Para que eu possa adquirir até, se eu aumentei muito o meu valor, às vezes o que antes eu financiava, né, fazia em 10 vezes, até podendo pagar, hoje eu vou fazer em 2, 3, tá? Ou guardar o dinheiro e fazer nessas 10 vezes, mas eu tenho aqui, tá, um valor guardado, porque a minha forma de viver também. Não é que eu não deva, então porque eu aumentei o meu salário, eu não posso ir a um restaurante melhor? Eu posso, tá claro que sim. Mas vamos ter o peso ideal para que eu consiga realizar os meus propósitos. E, super importante, tá? Existe, Paulo, um período, né, do nosso trabalho, ok? Existe um período em que somos, né, produtivos e temos a renda, né, que não é passiva, uma renda ativa. Contudo, eu preciso me preparar muito, principalmente depois de 10, 15, 20 anos de trabalho, para quando eu tiver que ter uma renda passiva, que é o fruto, né, O que é uma renda passiva? O que é uma renda passiva? É uma renda que não vem do fruto do meu trabalho imediato, e sim, por exemplo, tá? Casas de aluguéis, investimentos que eu fiz e eu retiro o rendimento, de aposentadoria, de previdência que eu fiz, tá? E eu não preciso mais movimentar o meu corpo, né? Nem posso até fazer trabalhos, mas por prazer e não necessariamente para ter os valores para viver, entendeu? Então, a partir do momento que eu tenho uma renda passiva, né? E eu preciso, no período em que eu estou ativo no trabalho, que eu construa essa renda passiva, ok? E que eu não necessite trabalhar até o resto da minha vida, ou mesmo depois de aposentado, eu continuar trabalhando para manter o mínimo necessário para viver. Certo. E daí, para estruturar essa renda passiva. Mas mudando um pouco de assunto até dentro disso. Eu queria falar que você falasse sobre a questão do empreendedor. O que é empreendedor para você, Ana? Eu queria entender isso, porque a gente fala que empreendedor é sempre aquela pessoa que está construindo uma empresa, montando um negócio, mas eu sei que você tem uma visão um pouco diferente sobre isso, né? Empreender é vender o meu tempo a troco, né, de um valor. Então, todos nós, independente do regime em que você esteja dentro da empresa, ou seja, o proprietário dessa empresa, tá? Ou seja, o diretor, independente de qual posição tenha, seja PJ, CLT, estagiário, jovem aprendiz, você é um empreendedor. Tá? Por quê? O que é empreender? É você trocar o teu conhecimento dentro de um determinado, tá, espaço, tá, em troca de um valor por isso. Então, é o teu tempo em troca de um valor. Tá? Então, empreender, para mim, é isso. Isso é engraçado, porque eu vejo muitas pessoas que estão nas empresas, né? Daí estão trabalhando, elas estão sempre criticando a empresa, sempre jogando para baixo, e não entendem que, na verdade, elas fazem parte disso, né? Ela é também um empreendedor dentro daquele negócio, né? É sempre mais fácil você achar que a culpa é do outro. É aquilo que a gente já falou anteriormente, tá? Mas, assim, a responsabilidade também, né? Talvez é uma parcela pequena, mas também é dele, né? Então, você o tempo todo está falando X, Y, Z da empresa, né? Em que você tira ali, vende o seu tempo. E esse tempo, mas eu ganho muito pouco. Peraí, o problema não é quanto você ganha, sim o que você faz com o que você ganha. Né? Às vezes... Mas não é todos os casos assim. Tem gente que ganha pouco pelo que faz também, né? Sim, Paulo. Mas assim, o que você está fazendo, tá? Para ganhar mais. Vamos lá. Tá? Bom, eu entendo que essa empresa, né, não corresponde às minhas habilidades e competências e ao que eu ofereço para ela. Né? Não estou bem? Eu vou procurar outra. Mas, Ana, tá difícil, né? Eu tenho o seguinte conceito, sabe, Paulo? Quando você é um bom empreendedor, tá? Você consegue outras colocações e fica mais satisfeito no que você faz. Com essa satisfação, o valor que você recebe desse empreender até é mais valorizado e cresce muito mais, tá? Dá para muito mais coisas. Muitas vezes até também é o caso de você parar e reformular sua vida, né? Exatamente. Fala, poxa, olha, não tá dando o que eu tô querendo aqui. Será que então não foi você que optou uma coisa que não ia dar um retorno que você esperava? Paulo, há 12 anos atrás, tá? Eu, como eu disse, né? Eu tinha a condição de ser uma educadora.
de repente apareceu uma oportunidade na minha vida que eu não tinha necessidade naquele momento, mas eu tive a curiosidade de saber o que era, tá? E eu digo hoje para você que foi a melhor coisa que aconteceu para mim e foi a melhor opção que eu fiz até hoje, onde eu mudei totalmente, tá? Mas totalmente, assim, virar aos 50 anos de idade. Aí você pode falar para mim, mas Ana, peraí, né? Sim, eu mudei de profissão aos 50 anos de idade, né? E sem uma formação para isso, porque na época nem tinha, né? De educadora financeira, né? De doutora em educação financeira, ok? Agora, por quê? Porque houve a oportunidade. Então, nós temos que estar abertos a essas oportunidades, tá? E entender que estudar, né? Aprender os assuntos que eu gosto me fazem com que eu seja uma melhor profissional também. Se reconstruir, né? A gente enfrenta hoje um problema muito grande, até pelo que você falou também, que é o etarismo. Sim. Cada vez mais o mercado está olhando, mas eu tenho que começar a olhar para uma coisa que se encaixa em mim. Não adianta mais eu perceber, eu, Paulo, com meus quase 30 e poucos anos. Que velho que é o Paulo. Não, mas quem me der, eu querer fazer uma coisa que não tem mais realidade. Então eu tenho que começar a pensar, poxa, o que se encaixa? Como eu vou me encaixar no mercado hoje, né? Exatamente. E como eu vou me encaixar? Dentro do... Eu tenho uma determinada habilidade. Como eu posso ampliar essa habilidade para ter mais competência naquilo, né? Então, por conta daquilo que você também disse, né? De hoje estar muito fácil a informação, eu entendo que eu lendo algumas coisas, passando a leitura, assistindo metade de alguns vídeos, tá? Eu já tenha formação para determinadas coisas. E, na verdade, não é isso, né? O estudo, tá? Te leva a conhecer a fundo, né, o que você vai falar. E quando argumentado, você tem condições de responder aquilo ou de fazer a diferença, né? Uhum. E a indicação é que, independente de todas as formações que você tenha, né, que você sempre esteja preparado para aprender. E idade não quer dizer nada, tá? Nós vemos pessoas hoje, né, formando-se aos 70 anos de idade em graduação. Para você ter uma ideia, Paulo, nós temos um curso, né, de graduação, é o primeiro curso de graduação em educação financeira do Brasil, pela UNOeste, né, a faculdade que nos chancela, que chancela os nossos cursos de graduação e pós-graduação. E nós tivemos, tá, um senhor de 70 anos, online, tá, IAD, né, essa formação. E nós tivemos um senhor de 70 anos que o sonho dele era fazer uma graduação. E ele começou aos 68, aos 70 anos ele se formou. Ou seja, agora o que ele faz com isso? Está dando palestras, está se saindo super bem. Você fala, nossa, mas sim, por que não? Tá? Não tem que... A gente se limita muitas vezes. Exato. Né? Porque assim, eu já tenho idade, o mercado não vai mais me suportar, né? Mas nós temos que entender que a vida nos dá muita sabedoria. Sabedoria essa que eu tenho que transformar em conhecimento. Tá? Para sermos valorizados no mercado de trabalho. Né? E é o que você disse, né? O etarismo, mas a sociedade brasileira está envelhecendo. Em 37, tá? Em 2037, nós seremos uma população de velhos. Você vai falar assim, como assim, Ana? Né? Até 10 anos atrás, nós éramos ainda um país jovem. Sim, mas estamos envelhecendo, a nossa população nós teremos mais pessoas de 60 a mais do que jovens até 18 anos. Exato. É só olhar para nossas famílias, né? Quantos filhos a gente tem hoje em dia? E olha, dois, o máximo. Exatamente. E olha, os empreendedores que estão me ouvindo agora, preparem-se para o mercado destes jovens há mais tempo, como nós chamamos, tá? De pessoas com mais de 60 anos. O que a tua empresa, o que o teu produto, tá, oferece para essas pessoas que terão dinheiro, tá? Mas não terão produtos para eles, tá? Então, veja isso, prepare-se para isso, tá? Nós precisamos, Paulo, tá? Para você ter uma ideia, você pode até observar, em algumas universidades hoje, já começou assim, temos produto para 40 a mais, temos cursos para 50 a mais, tá? São cursos onde as pessoas poderão se graduar ou se habilitar para exercer alguma profissão
depois dos 50 anos. É uma coisa que eu sempre observo para as pessoas. A gente fica falando, nossa, como essas pessoas tiveram essa ideia que hoje é revolucionária. Não, você tem que olhar para frente. E hoje você vê as grandes empresas, eu vejo muito varejo farmacêutico. O público principal para ele é os 50 a mais. Então, Ele já sabe que é isso que vai fazer a sobrevivência dele. Ele sempre foi um pouco isso, mas cada vez mais eles estão empenhando nisso. exatamente. O mercado de imobiliário também já percebeu isso. As grandes corporações, os grandes empresas já sabem disso. E eu preciso tanto das grandes empresas como do produto daquele empresário. Mas como que eu estou adaptando isso para o meu mercado? E aí é uma dica para o empresário. Começa a olhar, então, para esses novos públicos que vão surgir para você, né? Exatamente. E isso é um olhar de educação financeira. Por quê? Porque este ser, tá, ele precisa ter sustentabilidade. Então, como eu levo a sustentabilidade também para esse meu cliente? Hoje, ao entender a importância da educação financeira, eu posso não somente colocar educação financeira para o meu colaborador, se eu sou empresário, por exemplo, porque eu vou ter maior produtividade, pessoas mais engajadas e profissionais mais felizes, valorizando o seu salário, entendendo que esse salário realiza. Posso cortar você um pouquinho, então? Pode. Essa questão da educação financeira para os colaboradores, que era uma coisa que eu queria chegar, então não vou deixar você responder antes de eu perguntar, poxa. Eu queria entender como que funciona isso e quais são os impactos, porque eu vejo várias empresas que ainda não têm a percepção da importância que isso tem no seu dia a dia. As pessoas deixam isso em segundo plano, eu acho. Falam, não é prioridade para mim. Mas cada vez mais é prioridade para as empresas, porque isso tem reflexo em todos os campos de uma empresa, não? Vamos lá. Hoje, tá, a empresa tem como benefício um plano de saúde, né? E aí, às vezes, ela precisa pagar muito mais nesse plano porque as pessoas estão adoecendo mais, né? Elas estão ficando, tirando mais licenças, né? Porque ficam estressadas, porque ficam doentes. Tudo isso pode ser o reflexo de uma falta de dinheiro, tá? Então, primeiro ponto. Qual é o benefício para essa empresa, tá? Ela vai reduzir muito os valores que ela paga hoje, tá? De seguro-saúde, por exemplo. Plano de tá? saúde, seguro-saúde. Exatamente. Que é altíssimo hoje, né? Exatamente, tá? Então, ela vai ter uma redução aí. Primeiro ponto. Segundo ponto. Esse profissional vai entender, tá? Que o salário que ele ganha, porque não é que ele ganhava mal, é que ele não sabia administrar o dinheiro dele. A partir do momento que você ensina esse colaborador a como cuidar desses recursos, né? Ele vai entender que, poxa, tá bom, tá? E eu preciso trabalhar melhor, produzir mais, para ter mais aumento aqui e ter mais realizações, ok? Ele passa de deixar a culpa ser da empresa, de culpar a empresa pelo problema dele ganhar pouco e passa a assumir isso como responsabilidade dele ganhar mais. Exatamente. Então ele toma o protagonismo mesmo dentro da empresa. Olha, se eu fizer melhor, a chance de eu crescer é melhor, mesmo que aqui não queira me pagar mais, outro lugar pode me ver e me pagar mais. Exatamente. E um outro detalhe não, muito importante, inclusive. Quando eu tenho hábitos de educação financeira, então eu tenho hábitos, por exemplo, tá, de cuidar mais dos recursos. Então, a questão de energia, a questão de água, a questão de produtos que, de repente, antes eu desperdiçava, tá? Até dentro de uma produção, até dentro de uma empresa que me tem algum produto, tá? Que eu tenha como questão final, né? Então, os insumos que levam à produção desse produto, eu também posso entender e reduzir, não porque alguém está me dizendo, e sim porque eu entendo aquilo, já faz parte de mim não gastar de forma X, Y ou Z, tá? Então, é outra questão. E também, né, a produtividade, que uma pessoa feliz, isso a gente sabe, tá? Hoje tem vários estudos referente a isso. Qual é o nível de felicidade, tá? Do teu colaborador, tá? O nível de felicidade do teu colaborador é quando ele está bem pessoalmente, fisicamente, socialmente e familiarmente, tá? Que vai fazer com que a educação financeira promova isso. Então, primeiro ponto, tá? Primeiro de muitos pontos, tá? É fazer com que este ser, que é o responsável pela produção da sua empresa, pelo crescimento da sua empresa, esteja bem. E eu estive, há 2 semanas atrás, para você ter uma ideia, tá? Num congresso de RHs. E tivemos ali 3 grandes, tá, palestrantes, né, que, assim, falaram muito da questão da gestão, né, do RH, da saúde do colaborador, mas, por incrível que pareça, Paulo, nenhum deles falou sobre a saúde financeira. Por quê? Aí eu estava lá, deixa eu conversar com esses palestrantes, tá? E a questão é que eles não tinham entendido o que era ser educado financeiramente, que era um comportamento.
E não simplesmente, tá? O que eles entendiam que eram finanças pessoais, eu cuidar da minha conta bancária, tá? Então, assim... A gente até trata muitas vezes a falta de educação financeira como desleixo, como descuidado da pessoa, né? E não entende que é uma coisa que é intrínseca. Exatamente. Então, primeira enraizada. coisa que nós aqui, vocês que estão aqui nos assistindo, precisamos entender é que educação financeira é ter comportamento financeiro correto, comportamento de consumo correto. E aí, tá? Eu começo a iniciar a minha educação financeira. De uma ciência, tá? Nova. Nós temos o quê? 20 anos, né, de conceitos referentes à educação financeira, mais ou menos isso. Antes disso, a gente nem sonhava que um dia estaríamos aqui conversando de um tema super importante, tá? Em todos os setores, para todas as idades, tá? Nós começamos a trabalhar com as crianças de 2 anos, para você ter uma ideia, tá? Só que daí dentro disso é tudo muito lindo, não é uma beleza, a educação financeira melhora a vida do colaborador, melhora a vida da empresa, mas como que eu consigo levar a educação financeira para a empresa? Porque, tá, eu sei que isso faz bem, mas então é só falar para o primeiro empregador, ó, agora você tem que ter educação financeira que vai mudar a sua vida. Ou eu vou chegar para ele e falar, olha, trata melhor o dinheiro. Não. Que eu vejo muitas ações dentro das empresas que... Outro dia eu estava num cliente meu, um cliente muito legal a empresa, só que daí eles começaram a dar um benefício que é o... Para quem fazia previdência privada, eles pagavam o mesmo valor que a pessoa pagasse para a previdência. E daí eu estava conversando com as pessoas, poxa, eles estavam falando, poxa, a gente está fazendo uma ação super legal de educação financeira, os diretores. Daí eu fui conversar com o pessoal que trabalha na empresa. Eles falaram, mas, Paulo, eu não entendo. Será que isso vale a pena realmente para mim? Não entendo até que ponto que é interessante. Quer dizer, a pessoa não tem educação financeira, então você está dando um benefício super legal de educação financeira e não está dando o suporte. Por outro lado, outro cliente meu estava dando uma coisa que ele disse ser benefício e estava tendo uma super adesão, que era o quê? Crédito consignado. E daí eu falava, poxa, mas espera aí, gente, e as pessoas estão indo igual louco em cima desse crédito consignado e daqui a pouco o que isso pode tornar para a empresa? Pode ser uma armadilha. Então, daí eu paro para pensar, como que eu levo a educação financeira? Como eu trabalhar nesses casos, principalmente que eu falei para você, para conseguir levar a educação financeira para as empresas? Por meio de programas, tá? Não adianta, Paulo, eu só fazer uma ação pontual. Peraí, eu vou trazer alguém aqui, tá? Da instituição financeira em que eu tenho lá a conta da minha empresa para falar sobre educação financeira. Na verdade, ele vai oferecer produtos e serviços dessa instituição, tá? Então, o que nós fazemos hoje? Primeiro, né, a DSOP, Educação Financeira, faz um diagnóstico, aquele que eu falei, com teste de perfil, para ver como é que é a saúde. A partir daí, junto com os gestores responsáveis, tá, nós montamos um programa. Programa esse que pode estar junto com palestras, com workshops, com cursos de ADs, porque depende também do tempo desse colaborador, tá? Com streaming. Então, nós temos um streaming, Paulo, sensacional, que nós chamamos de Deflix, que é igualzinho Netflix, que leva entretenimentos, filmes, de uma forma bem leve para crianças, desde 3 anos, tá, até 103 anos, né, que estará dentro das casas, tá, estará dentro da sala de estar, né, dessa família, para que entenda-se o real valor da educação financeira. E, além disso, nós trazemos, tá, um relatório de como era antes, né, e como está hoje a educação financeira, né, desses colaboradores. Então, a gente consegue, e você vê uma transformação, assim, tremenda. Você fala, mas Ana, como isso? Eles veem, sabe, assim, o que parece ser muito difícil, é muito simples, né? Se eu tiver o estímulo a fazer. Então, qual é a indicação? Implantar um programa de educação financeira dentro do budget possível para a empresa, tá? Então, existem várias formas. É um custo, né? Sim, na verdade, não é um custo, Paulo, é um investimento, né? Eu estou investindo na saúde do meu colaborador e esse investimento é tão fácil de ser feito, tá? E traz um resultado tão grande, tá? Que impacta no meu cliente. Você vai falar assim, peraí, Ana, como é que impacta no cliente, né? Olha só, se eu sou, né, um colaborador e trato, por exemplo, eu sou um comercial, né? Eu sou o comercial da empresa.
e eu estou bem, eu vou tratar esse cliente ou prospect muito melhor e vou trazê-lo para dentro da empresa, né? Se eu sou uma cooperativa, eu tenho cooperados, tá? E eu preparo, tá, todos os meus colaboradores dessa cooperativa para entender educação financeira, eu vou levar isso, eu vou estender isso a todos os meus cooperados, né? Então, nós temos projetos e programas para o cliente, para o colaborador e também para o cliente. Você está falando do crédito consignado, né? Nós temos empresas hoje que oferecem crédito consignado, tá, para outras empresas, então instituições financeiras, tá, que são parceiras nossas, que oferecem crédito consignado para muitas empresas, contudo, elas educam esse indivíduo para o crédito consignado. Devia ser obrigatório, né? Na verdade, existe uma lei de endividamento, tá, que diz que tem que se ter. Agora, esse tem que se ter, eu posso colocar qualquer palestrinha, e eu digo palestrinha porque não tem conceito nenhum de educação financeira, tá? E tá tudo bem, eu fiz. Mas, na verdade, tá, o que vai acontecer com este colaborador? Ele vai trazer problemas para a própria empresa e a empresa vai falar, peraí, ô instituição financeira, você trouxe um problemaço aqui para mim. É que é muito interessante isso, porque quando a gente pensa na questão do crédito, a gente sempre culpa o crédito, né? Mas a gente não percebe que o crédito pode vir ajudar, mas a partir do momento que a gente obteve o crédito, a gente tem que estar preparado para esse crédito. Ele alavanca a nossa vida. O crédito alavanca a nossa vida. Só que se eu peguei o crédito consignado, o salário que eu tinha de 10 mil, hoje ele vai ser de 9 mil. Então, eu tenho que readequar minha vida para o outro lado e as pessoas não pensam nisso, né? Não. E o porquê que eu peguei? Para que eu peguei esse valor? O que eu vou fazer com ele? Tá? É algo que vai melhorar, vai agregar a minha vida, tá? Vai agregar aquela proposição que eu tenho do meu planejamento, tá? Para crescer. E é isso que nós ensinamos. Numa trilha que nós preparamos para essa instituição, que eu estou falando para você, onde os colaboradores, antes de pedirem um crédito consignado, eles vão aprender o porquê. E aí você vai falar sempre, peraí, Ana, e reduz a aquisição de crédito consignado? Não. Por quê? Porque aqueles que pegam, por exemplo, para pagar uma dívida, entendem que é uma primeira vez e que uma segunda vez vai ser para alavancar a vida dele. E muitos que antes não pegavam crédito consignado porque não entendiam o valor dele, começam também, tá, a adquiri-lo para fazer negociações que valem a pena para ele. Isso é uma coisa. Você falou da previdência. Exato. Né? Empresas, tá, que têm o benefício da previdência para os seus colaboradores e, por exemplo, se eu coloco R$100, a empresa também coloca R$100, tá? Primeiro, o que é uma previdência privada? Né? É um valor que eu guardo para quando eu me aposentar, usufruir dele. Tem empresas que fazem isso, né? Existem vários sistemas aí e muitas delas pagam 100% do que você investe. Uma pergunta eu vou fazer para você que está nos assistindo aqui, tá? Onde você tem uma instituição financeira que te dá 100% de retorno. Nenhuma. Né? Então, assim, é um juros de 100%. Eu pus R$100, eu vou ter 200. Imediato. Imediato, tá? E ainda ou mesmo que seja 50, ou mesmo que seja 10. 10, tá? Ainda que isso vai ficar rendendo para mim. Okay? Para quando eu sair... juros inicial, fora o restante dos juros que vai vir combinado. Exatamente, tá? Então, não existe. Segundo, todo mundo acha, tá, que é um valor de gasto e não do investimento, porque não entende a importância da previdência privada. O que é essa previdência privada? Prever, tá? Prever. Eu vou cuidar do meu manter lá na frente. Lembra-se quando eu falei da época de trabalho e depois da renda passiva? A previdência é uma renda passiva. Então, você imagina, tá, se eu deixar lá, né, rendendo o valor que eu tenho quando eu me aposentar. Mas, Ana, peraí, pode ser que eu tenho 20 anos e eu não me aposente nessa empresa. Existem, tá? Todas as questões voltadas a isso, mas você não vai perder esse valor. E quanto mais você colocar, mais você vai tirar, tá? Então, aprenda a usar os benefícios que a empresa te dá, como crédito consignado e a previdência, mas com consciência. Agora, um outro detalhe, Paulo. Às vezes, essa adesão, ela não é compulsória, e sim, é uma adesão voluntária, né? E essa previdência, claro, a empresa quer que tenham muitos, né, que invistam, porque para ela também é bom, tá? E ela não consegue fazer com que as pessoas entendam isso. A partir do momento que eu levo a educação financeira, todo mundo começa a entender. Para você ter uma ideia, nós temos alguns órgãos estatais de previdência que trabalham com os nossos projetos.
Nós tivemos, tá, no ano passado, que teve 750% de adesão, tá? E dentro dessa adesão... Aumento de Aumento de 750%. Exatamente, tá? Nas adesões de contribuição, ou seja... Quer dizer, você tinha 10 pessoas aderindo, depois foi para... Na verdade, tá? Essa empresa, essa instituição, ela era compulsória, então todo mundo tinha que ter. Uhum. Só que eu posso ter o mínimo, como eu posso ter aumentou aporte. O valor em 750%. Em 750%, a partir do momento que eles colocaram a educação financeira como um dos programas deles. Tá? Interessante, hein? Então, é muito interessante. Tá? Então, eu estou dizendo aqui para todas as empresas que têm essas previdências, tá? Entender a importância disso. E para vir conversar conosco, né, Paulo? Uhum. Tá? Eu acho super importante, tá, você conhecer para, inclusive, oferecer. Né? Esse aqui é só um pouquinho do que a gente pode fazer para o dinheiro para trabalhar a favor da gente, sim, né, Ana? Sim. Eu tenho umas últimas perguntas que a gente já está quase 1 hora de programa, então já está indo para o final. Fim de ano, como eu faço para fazer virada financeira? Não é só fim de ano, né? Eu estabeleci, é que a gente geralmente põe essas datas para mudança. E daí a gente estabelece, daí a frustração até vem, porque a gente não consegue atingir logo depois que a gente fez a promessa. Mas como que eu consigo fazer a mudança? Como eu estabeleço a virada na minha vida financeira? Se eu estou junto com uma família, tá, uma reunião familiar, tá? Apresentar... Além da reunião de fim de ano, que vai todo mundo comer e beber, né? Vai uma reunião... Sim. Mas antes disso, tá? Vamos fazer uma reunião familiar, tá? Vamos entender quais são os nossos sonhos, os nossos propósitos, tá? Como empresário, né? Ele se reunir com a gestão dele, com o corpo diretivo e falar, peraí, o que nós queremos de prosperidade para o ano de 2024? Né? E com a família, o que nós queremos melhorar para 2024. Eu não consigo caminhar sozinho, Paulo, seja como empreendedor, seja como responsável por uma família. Né? Então, essas duas questões são super importantes. Bom, a partir disso eu entendi. E aí? Que valores vão nos entrar, né, a mais? Nós temos aí 13º, às vezes outros, né, extras, ok? E também existem os não extras, que são os gastos, ok? Bom, o que teremos, tá, para o ano seguinte, tá? Como nós queremos pagar o que vem, que é obrigatório, tá, para o ano seguinte? Aqueles que têm filhos estudando, matrículas escolares, uniforme, tá, ainda, né, IPVA, IPTU e assim por diante, né? Como eu posso organizar a minha vida hoje para 100% não dá para mudar, tá, Paulo? Porque comportamento não é de hoje para amanhã. Mas a partir do momento que eu tenho minha família entendendo que nós queríamos fazer uma viagem, por exemplo, estávamos preparados para fazer uma viagem para o Nordeste, tá? Mas a gente, vamos entender se é possível? A gente põe no cartão, tá? Mas e depois? Né? Então, será que a gente consegue fazer uma viagem num local mais próximo, com valor menor, tá? Onde toda a nossa família vai se divertir? E detalhe, o ano que vem nós não estaremos aqui brigando para pagar cartões? Né? Então, estas questões são super importantes. Né? Uhum. E levo também, tá, a entender, procure, né, educar-se. Se neste momento não é possível levar para sua empresa, tá? Procure educar-se entrando em contato, tá, com um curso IAD, por exemplo, tá, que vai alertar um pouquinho, aprendizado. Né? O aprendizado com o Deflix, como eu falei aqui. Né? Mas aí até vem uma questão que eu queria falar com você, é a questão as pessoas acham que virou o ano, virou do 2003 para 2024, 2023 para 2024. É igual luz, acende e apaga. Não, você não vai começar a emagrecer, você não vai começar a economizar, você não vai começar a fazer exercício se você não se planejou antes. Exatamente. Então, você tem que buscar conhecimento. Exatamente. Você tem que saber o que você vai fazer para poder fazer essa mudança, né? Exatamente. E junto com todo mundo, não adianta só eu mudar. Uhum. E se a minha família não quer mudar comigo, eu tenho que começar. E eu serei o exemplo disso, tá? Das minhas conquistas. Eu acho que até a pior época que tem. E a gente até estabelece essas épocas de mudança porque são as piores mesmo, né? Porque a pior época que você tem para mudança financeira é fim de ano. Porque eu esqueço de tudo, né? E deixa eu viver esse momento, né? Exato. É o que eu digo, né? É difícil, Paulo, mas você, às vezes, é uma pequena até mudança. Até dieta também, né? Pior pro fim de ano, porque a época que tem... Sim. Mas, assim, é uma pequena mudança. Não dá um passo muito grande, não. Exato. Dá um passo pequeno, tá? Então, peraí. Aprendizado, conhecimento. Exatamente, tá? Nós temos que dar presente para todo mundo. Legal. Que tipo de presente eu posso dar? Mas eu vou deixar fulano... Não. Qual é o presente que, de repente, vai ter um valor maior, né? Como que a gente pode fazer isso, gente, né? Então, assim, as ideias vêm e são muitas. Gastando menos,
né? O que eu posso fazer? Por exemplo, às vezes, tá? Eu vou até dar um exemplo, né? Nós temos uma empresa que nós montamos uma história em quadrinhos para eles, né? Legal. E era exatamente isso, tá? A questão era exatamente essa, né? Mostrar para o colaborador o que fazer no final do ano. E aí, então, né, a família, né, aparece lá no primeiro quadrinho, né? A família toda junta, né? Num sofá pequenininho, todo mundo espremido, né? E o filho falando, olha, mamãe, papai, vocês vão receber o 13º, né? Aí a família fala, sim, vamos receber. Oba, vamos comprar os presentes. A mãe já vê, sabe assim, o 13º voando. Aí, de repente, ela vai para o shopping para comprar o 13º. Para gastar esse 13º. Daí ela começa a ver o seguinte, peraí, o que eu posso fazer para toda a minha família? O que a minha família está precisando? Eles estão educados financeiramente, essa família, tá? Já teve a educação financeira. Então, ela olha um sofá maior, né? Que é um valor possível para ela. E também ela pensa nas crianças, tá? Então, ela vai ao lado, tem uma casa de adoção de animais. E as crianças queriam muito comprar um cachorro. Né? Então, o que ela faz? Dá 2 presentes para a família toda, né, num valor bem menor, porque não quer dizer que eu vou adotar o animal e eu não vou gastar nada com ele, eu terei um gasto mensal com esse animal. Eu falei para você de um carro, de qualquer outra coisa. Exatamente. Você tem que pensar em todos os gastos. Exatamente, tá? Mas que cabe, né, nessa família. E também um sofá maior, onde todos serão agraciados por esse presente. E essa mãe, tá? Com essa criança, né, com esse olhar, chega em casa e fala assim, compramos presente para a família toda. Então, algo que seja bom para todos, tá? Que não precisa ser uma coisinha individual que, de repente, ele vai embrulhar e vai jogar fora, entendeu? Principalmente as crianças, né? Que todo dia ganham brinquedos, né? Então, que tipo de brinquedo, que tipo de atividade eu posso fazer com meu filho, tá? Diferente do que eu faço e que eu possa gastar menos, né? Então, essas questões que a gente tem que olhar, Paulo, no final do ano, né? Eu tenho muitas roupas, eu quero uma nova roupa. Peraí, deixa eu primeiro olhar o meu armário e ver se tem alguma roupa que eu posso colocar uma renda a mais, cortar, aumentar, tá? Ou mesmo vender, né? No brechó. Exatamente, tá? Para ter valores, né? Para eu poder fazer do meu Natal um Natal realmente que é o espírito da família, né? Sem no final eu estar brigando porque vai chegar o cartão de crédito e nada daquilo vai valer. Ana, infelizmente nosso tempo esgotou. Eu queria que você deixasse, vida. olhando para lá, uma mensagem para o nosso público sobre educação financeira, o que elas podem aprender sobre isso. E depois eu vou pedir para você deixar nas suas redes sociais esses contatos. Mas primeiro a mensagem lá. Certo. Bom, qual é a mensagem? Tá? Educar-se financeiramente, tendo junto a essa educação uma metodologia. E como eu sei, né, sou doutora hoje nisso, a única até este momento que existe, tá, é a DSOP. Diagnosticar, sonhar, orçar e poupar, tá? Dentro disso, você muda a sua vida. Então, permita-se, tá? Permita-se entrar em 2024, 2025, 2026, 2040, tá? Com jeito diferente. Diferente onde você terá toda a possibilidade de viver intensamente, feliz e sem preocupações do que se eu tenho ou não valores para pagar as contas que eu fiz, tá? Com consciência, você consegue viver dessa forma, mas muito bem, tá? E referente às redes sociais, né? Vou passar aqui para vocês. Você tem, Paulo? As redes sociais? A DSOP, você pode entrar. www, né, dsop.com.br. Nós temos também o Deflix, tá? É só você clicar lá no Deflix, né? Dentro do nosso site, você tem todo o nosso ecossistema. O que é isso, né? O ecossistema é todos os departamentos, tudo que nós temos, tá? Voltado à educação financeira. Então, assim, temos conteúdos, projetos, programas para todos os níveis, para todos os setores da economia, tá? E para todas as pessoas, tá? Nós temos também DSOP Oficial, né, Paulo? No Instagram de DSOP Oficial. Exatamente, né? Instagram DSOP Oficial, tá? E com isso, e qualquer LinkedIn dúvida... também, tem todas as sim, redes, sim, né? é só pôr DSOP, você vai achar, e lá no nosso site tem também todas as redes, caso você tenha alguma dúvida. E caso queira conversar conosco, né, Paulo? É só entrar, fala assim, olha, quero conversar, por exemplo, tá, com a Ana Rosa, tá? Só colocar ali, pode, teremos essa resposta, ou ligar também, tá? Tem lá o telefone, vocês podem ligar, e no departamento, tá, lá do corporativo, você pode entrar e deixar um recado para nós. E agradeço demais, tá, vocês nos ouvirem, e todas as dúvidas que tenham, entre na DSOP, né? Nós temos lá
formas, tá, de levar a você esse conteúdo tão necessário. Bom, Ana, só tenho que agradecer a você, foi sensacional o Imagina. nosso bate-papo. Lembrar para todo mundo que está assistindo também, compartilhar esse vídeo, curtir, se inscrever no nosso canal, porque cada 15 dias a gente tem um conteúdo muito rico para vocês. Podem entrar lá também, que tem vários outros vídeos importantes sobre o tema que você, gestor, empresário, administrador, funcionário, pode ter no seu dia a dia. Então, curta, se inscreva, compartilhe e vamos lá para um ótimo fim de ano com mudanças que a gente tem que mudar a nossa vida, gente. Abraço, até o próximo vídeo. E já aproveite presenteando o seu amigo com este podcast. Maravilha, Ana, muito obrigado. Tchau, gente, até mais. Tchau, tchau.